Bem-vindos de volta! Como você está? Martita aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto totalmente aleatório dos assuntos que eu tenho falado aqui no meu canal, mas assim, quantas vezes você já reclamou hoje, né? E quantas vezes você já agradeceu? Provavelmente você terá mais reclamado do que agradecido. Eu sou estudante de psicologia, também já estudei coach, né? Já estudei terapia de TRG também. Terapia de TRG é uma coisa muito... É uma terapia muito importante, de resultados muito rápidos. E eu quero vir falar em algum momento sobre essa terapia aqui no canal. Eu sempre fui muito ligada a essas questões de terapias, né? Porque isso veio muito lá da minha infância. Eu sempre digo que a Marta de hoje deve muito aos livros de autoajuda do Augusto Cury. E que bom que eu tive esse olhar, que bom que eu comecei desde muito nova, né? Muito jovem ainda, posso dizer que uma criança já era mãe, mas ainda assim eu era criança. Eu fui mãe muito cedo e também fiquei sozinha com os meus filhos para criar muito cedo. Então, naquela época eu li muito Augusto Cury e eu agradeço, sou imensamente grata por isso, por ter encontrado os livros desse homem, que eu posso dizer que foi assim um divisor de águas para minha vida. Com os livros do Augusto Cury, eu encontrei objetivos para minha vida, eu encontrei sentido para minha vida. Então, todo mundo falou assim: ah, ele é muita autoajuda, né? Sim, eu leio e gosto muito de autoajuda. Por que eu estou falando sobre isso? Eu tenho muitas amigas, então desde muito cedo as pessoas sempre me procuraram para se aconselhar comigo, né? E eu sempre tive essa facilidade, compreensão de entender para poder ajudar as pessoas. Então eu sempre tenho muitas pessoas querendo que eu seja sua ouvinte. Então, pessoal, nos últimos dias algumas situações têm me incomodado. E quando eu disse que o assunto é totalmente aleatório, realmente é. Mas como aqui no meu canal, né, e quando eu tomei a iniciativa de abrir esse canal aqui, foi para falar sobre a minha vida, sobre as minhas vivências, sobre as minhas experiências. Então, o que tem acontecido é que eu tenho poucas amigas, mas todas as minhas amigas gostam de ouvir os meus conselhos. E nos últimos dias eu tenho analisado algumas situações. Eu tenho algumas amigas, né, e algumas conhecidas também. Tenho clientes que acabam depois que virando amigas também. A gente começa ali durante o trabalho, né, a gente acaba aqui tendo uma afinidade e isso evolui para uma amizade. Então, assim, vocês já pararam para pensar quanto que nós somos ingratos, né? O quanto que nós mais reclamamos do que agradecemos. Até eu mesma, às vezes eu me pego reclamando de coisas. Quando eu tenho tantas coisas para agradecer. Eu devo ser muito mais grata, né? Por tudo que eu tenho. Por tudo que a vida me proporcionou, pelo privilégio que eu tenho de ter alcançado tantas coisas na minha vida. Mas isso eu não estou falando sobre a parte financeira, estou falando também sobre a parte espiritual e principalmente sobre a parte do meu autoconhecimento, né? De eu me entender quem eu sou hoje. Foi um caminho árduo, um caminho muito difícil, né? Porque quando a gente decide para essa parte do autoconhecimento, às vezes dói, né? Porque mudar dói. O nosso comportamento, né? A gente tem um mau comportamento talvez, a vida inteira. E de repente, quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, a gente sente a necessidade de mudança, a necessidade de evoluir. Infelizmente, para algumas pessoas não são assim, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que você conversa com ela hoje, se no próximo ano você voltar a conversar com ela, ela vai falar com você sobre os mesmos assuntos,
sobre as mesmas dores, sobre os mesmos problemas. E a gente tem que entender, né, que a vida, ela é uma evolução, nós estamos em constante evolução, né? E quem eu era ontem, eu já não sou mais hoje. Então, assim, os meus problemas de ontem, talvez eles podem continuar lá, mas de ontem para hoje aconteceu coisas na minha vida que já me fez olhar com um olhar diferente para a vida, já me fez tomar decisões diferentes para resolver determinadas situações. Então a vida é isso, é uma constante evolução. O que eu quero dizer que acaba se ficando muito chato, né? A gente está sempre ali para uma pessoa que ela se coloca no papel de vítima, que ela é sempre a vítima, né? Ela sempre é a coitada. Quando eu me coloco no papel de vítima, e hoje eu posso falar mais sobre isso, entendendo, né? Porque como estudante de psicologia eu tenho um discernimento maior para falar sobre esse assunto hoje. Quando eu me coloco no papel de vítima, é bom a gente ser o coitadinho, né, da situação. É bom a gente ser a vítima, né? Porque quando eu sou a vítima, as pessoas, no meu entendimento, quando eu me coloco no papel de vítima, eu sou a coitada e essas pessoas sentirão pena de mim. Só que às vezes, né, estar nessa situação talvez pode até parecer confortável, mas não é, porque você nunca vai sair desse lugar, você vai sempre continuar aí. Tem pessoas que eu mesma, de experiência própria, tem pessoas que eu conheço há 10, 15 anos, 5 anos. E o quanto a minha vida evoluiu, o quanto eu mudei, o quanto eu busquei conhecimento, o quanto eu busquei autoconhecimento. Mudei de cidade várias vezes, conheci novas pessoas, ganhei muitas pessoas especiais na minha vida, perdi muitas outras. Fiquei doente, passei por um tratamento, um momento muito difícil. Então, assim, muitas coisas aconteceram na minha vida. E todas essas coisas me trouxeram grandes aprendizados. Eu aprendi muito com essas situações. E quando eu olho para trás, eu vejo pessoas que estavam comigo naquela mesma época, naquela fase da minha vida, e a vida dela continua a mesma coisa. E que recentemente eu me encontrei com uma delas e a vida dela estava exatamente igual. No mesmo casamento frustrado, no mesmo casamento tóxico e na mesma reclamação. O que a gente precisa entender é que quando nós estamos diante de uma situação, nós podemos fazer escolha. Ou a gente pode escolher melhorar, a gente pode escolher ficar, a gente pode escolher mudar, né? Ou nós podemos simplesmente ir embora. Algumas pessoas elas escolhem ficar pelo simples fato de estar confortável no papel da vítima. Tem situações, eu não vou mencionar o nome da pessoa, isso é óbvio, né? Claro. Mas recentemente uma amiga minha perdeu a mãe. E ela já vinha numa situação muito difícil, porque também ela já tinha perdido o marido, né? O marido tinha trocado ela por uma outra mulher. E ela nunca se recuperou desse trauma. Então, para todo mundo que ela encontra, ela conta a mesma história da separação e do marido, que o ex-marido isso, que o ex-marido aquilo, que o ex-marido aquilo outro. Mas o ex-marido, ele se casou novamente, né, com essa mulher na qual ele deixou essa minha amiga para ficar com essa mulher, ele se casou com essa mulher. E ele continua, a vida dele continua, ele continuou a vida. Ele está feliz? Não sei. Foi legal o que ele fez? É óbvio que não, porque ele também causou um trauma nessa mulher que talvez, se ela não tomar uma decisão, ela nunca vai se curar. Quando eu soube que a mãe dela tinha falecido, eu fiquei realmente muito preocupada, porque eu pensei, o que vai ser agora, né? Ela já carregava todo aquele trauma do ex-marido, a mãe era o porto seguro dela, né? De repente também perdeu essa mãe, e agora? Só que também, às vezes, tem alguns momentos da nossa vida, alguns momentos muito doloridos, que às vezes é necessário. Às vezes é necessário para o nosso crescimento. Às vezes a gente precisa descer no fundo do poço para que a gente consiga dar um rumo para a nossa vida, dar um norte para a nossa vida e tomar a iniciativa de avançar.
Eu quis trazer esse vídeo hoje porque é muito triste quantas pessoas a gente conhece que a gente vê nessa mesma situação, né, no papel de vítima, reclamando, e a vida vai passando e essa pessoa não percebe. E por outro lado, né, eu que já tive uma doença, né, que eu passei por um tratamento, um momento muito difícil da minha vida, por outro lado eu fico olhando para essas pessoas e pensando assim, cara, uma vez na minha vida eu precisei estar tão perto da morte para poder dar valor na minha vida, para poder olhar para a vida com outros olhos, para poder ser mais grata, para poder agradecer mais e pedir menos, né? Eu também entendo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessas coisas, eu acredito na lei da atração. Acredito também na força do pensamento. Eu acho que tudo que nós pensamos, eu acho não, eu tenho certeza. Tudo que nós pensamos, o nosso pensamento, ele é muito poderoso. E tudo que nós pensamos acontece, desde que a gente coloca sinceridade no nosso pensamento. Que seja um pensamento que não vai causar mal e que não vai prejudicar o outro. Então, o nosso pensamento, ele é muito poderoso, né? Um exemplo muito simples para você de gratidão é: eu tenho o meu carro. Nesse momento, eu estou pensando em trocar o meu carro. Quando eu entro no meu carro, todos os dias que eu vou para o meu trabalho, que eu vou para o meu passeio, vou fazer qualquer coisa, eu agradeço pelo meu carro. Eu agradeço pelo meu carro que me leva. Eu agradeço pelo privilégio de ter o meu carro. Eu agradeço porque sem o meu carro eu não poderia às vezes ir fazer um atendimento numa outra cidade, né? Eu não poderia me deslocar se eu não tivesse o meu carro, às vezes para lugares mais longe. Então eu sou grata por ele. Quando eu sou grata por ele, eu entendo que eu estou pronta para receber um carro novo ou um carro melhor. Então, diante de todas as situações que nós estamos, até às vezes de relacionamentos, né? A gente vê aí quanto que as mulheres nos últimos tempos, não nos últimos tempos, mas isso sempre aconteceu. Só que hoje, graças a Deus, com a internet, né? E com a facilidade que as pessoas hoje têm acesso de ter, com a facilidade que as pessoas têm a ter mais acesso às terapias, a um psicólogo, as pessoas hoje conseguem falar mais. E se tratando de mulheres, né? Mas que privilégio nós temos hoje de poder falar, poder compartilhar, de às vezes ajudar, às vezes com uma palavra, né? Às vezes com uma palavra a gente acolhe, às vezes com uma palavra a gente abraça. Então que a gente possa ser sempre gratos por tudo que nós temos, né? Que nós agradecemos sempre mais e que nós reclamamos menos. Eu tenho assistido muitos vídeos também sobre as pessoas que estão migrando, né? Não só para Portugal, mas para muitos outros países. Mas Portugal especificamente porque eu estou, né, pensando, cogitando a possibilidade de morar, passar uma temporada lá. E eu tenho visto o quanto que as pessoas têm reclamado, né, estando lá. Só que em nenhum momento eu tenho visto alguém ser grato e agradecer por estar num país que recebeu de braços abertos, né? Quantas pessoas gostariam de estar naquele lugar? Quantas pessoas gostariam de estar vivendo as mesmas experiências e tendo as mesmas vivências? Então, eu acho que é muito importante que a gente olhe para essas pequenas coisas todos os dias. Hoje é um dia meio triste, né? Mas que também por essa situação, por esse assunto aleatório que eu trouxe aqui para vocês hoje, talvez se essa pessoa tivesse olhado um pouco mais para a vida dela, tivesse sido mais grata, né? Mas eu também não estou aqui criticando, talvez não teria acontecido essa tragédia que aconteceu na vida dela. Então, que o nosso pensamento ele seja muito mais de gratidão do que de reclamação. Que a gente tem que pensar também que às vezes até nos momentos difíceis da nossa vida é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado, é para o nosso
crescimento. Que todas as vezes que a gente abra a nossa boca para reclamar, que a gente lembre, que nós possamos nos lembrar do quão abençoado nós somos e de quantas coisas que nós possuímos e de quantas coisas que nós temos. Hoje tá difícil de falar aqui, mas isso estava no meu coração e eu senti o desejo de falar sobre esse assunto aqui no meu canal hoje. Então, que nós sejamos gratos sobre todas as coisas, que nós somos muito abençoados. Sempre se lembrar disso. Quanto mais eu reclamo, mais eu clamo daquela situação que eu estou vivendo. Então, que nós possamos cada dia mais pensar e refletir sobre isso e ser mais positivos e menos negativos. Pessoal, um grande beijo para você. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo talvez aí com um amigo que mais reclama do que agradece. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.